Boa noite, amigos. Vamos retomar o estudo do Evangelho, iniciando com a prece. Vamos assim, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, sintonizando com a espiritualidade amiga que se faz presente, com o Frei Fabiano de Cristo, e vibrando amorosamente por nossa família, por nossa casa, por todos aqueles que necessitam, pelos que se encontram em hospitais, pelos que se encontram pelas ruas, pelos que se encontram passando pela prova da doença, em aflição. Que Deus possa amparar a cada um de seus filhos, fortalecendo na fé e na confiança. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino. E seja feito, Pai, a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que aprendemos a perdoar os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação e livre-nos da prática e do pensamento de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós estudaremos o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, Instruções dos Espíritos. O item é o 21, Perda de pessoas amadas e morte prematura. Sansão, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. Quando a morte vem ceifar em vossas famílias, levando sem consideração os jovens em lugar dos velhos, dizeis frequentemente: Deus não é justo, pois sacrifica o que está forte e com futuro pela frente para conservar os que já viveram longos anos. Carregados de decepções, leva os que são úteis e deixa os que não servem para mais nada. Fere um coração de mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Criaturas humanas, são nisto que tendes necessidades de vos elevar, para compreender o bem-estar muitas vezes onde pensais ver a sé cega, fatalidade, porque medir a justiça divina pela medida da vossa. Desconhecemos os propósitos de Deus, não é? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queria por um simples capricho infligir-vos penas cruéis? Nada se faz sem uma finalidade inteligente, e tudo o que acontece tem a sua razão de ser. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos atingem, sempre encontraria nela a razão divina, razão regeneradora. E vossos miseráveis interesses representariam umas considerações secundárias que relegaríeis ao último plano. Muitas vezes ouvimos a frase, mas não damos importância, que nem uma só folha cai da árvore se lá não estiver a vontade do Pai. É verdade isso. E como ele fala, se examinarmos melhor a nossa dor e a nossa dificuldade, teríamos pelo menos a capacidade de entender um pouquinho por aquilo que estamos passando, né? Continuando, acreditai-vos que vos digo, a morte é preferível, mesmo numa encarnação de 20 anos, a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias respeitáveis, ferem um coração de mãe e fazem branquear antes do tempo os cabelos dos pais. A morte prematura é quase sempre um grande benefício que Deus concede ao que se vai. Sendo assim, preservá-lo das misérias da vida ou das seduções que poderiam arrastá-lo à perdição. Aquele que morre na flor da idade não é uma vítima da fatalidade, pois Deus julga que não lhe será útil permanecer por maior tempo na terra. É uma terrível desgraça dizeis que uma vida
tão cheia de esperanças será cortada tão cedo? Mas de que esperanças querem falar? Das esperanças da terra, onde aquele que se foi poderia brilhar, fazer sua carreira e sua fortuna? Esquecemos que a vida é transitória, né, meus amigos? Não levamos fortunas, bens, levamos o quê? Levamos daqui conhecimento, aprendizado. É isso que levamos daqui, né? Sempre essa visão estreita que não consegue elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida tão cheia de esperança, segundo entendeis? Quem vos diz que ela não poderia estar carregada de amargura? Considerais como nada as esperanças da vida futura, preferindo-os da vida efêmera que arrastais pela terra? Pensais então que mais vale um lugar entre os homens que entre os espíritos bem-aventurados? Olha como a nossa visão é equivocada, né? Regozijai-vos em vez de chorar quando apraz a Deus retirar um de seus filhos deste vale de miséria. Não é egoísmo desejar que ele fique para sofrer conosco? Essa dor se concebe entre os que não têm fé e que veem na morte a separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor quando livre do seu invólucro corporal. Mães, vós sabeis que vossos filhos bem-aventurados estão perto de vós. Sim, eles estão bem perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem. Seu pensamento vos protege. Vossa lembrança os inebria de contentamento. Mas também as vossas dores sem razão os aflige, porque revela uma falta de fé e constitui uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração, chamando esses entes queridos, e se perdirdes a Deus para abençoar, sentirei em vós mesmos as consolações poderosas que faz secarem as lágrimas e essas aspirações sedutoras que vos mostram o futuro prometido pelo soberano Senhor. O segundo texto é um homem de bem teria morrido, Fenelon 6, 1861. O item é o 22. Dizeis frequentemente ao falar de um malvado que escapa a um perigo, se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, ao dizer isso, está com a verdade, porque efetivamente Deus concede muitas vezes a um espírito ainda jovem na senda do progresso uma prova mais longa que um bom que recebera em recompensa ao seu mérito, o favor de uma prova tão curta quanto possível. Assim, pois, quando empregais este axioma, não duvideis de que estáis cometendo uma blasfêmia. Se morrer um homem de bem, vizinho de um malvado, apressai-vos a dizer, seria bem melhor se tivesse morrido aquele. Cometeis então um grande erro, porque aquele que parte terminou a sua tarefa e o que ficou talvez nem a tenha começado. Por que então querereis que o mal não tenha tempo de acabá-la, a que o outro continue preso à gleba terrena? Que direis de um prisioneiro que, tendo concluído a sua pena, continuasse na prisão, enquanto se desse a liberdade a outro que não tinha direito? Ficai sabendo, pois, que a verdadeira liberdade está no desprendimento dos laços corporais e que enquanto estais na terra, estais em cativeiro. Habituei-vos a não censurar o que não podeis compreender e crede que Deus é justo em todas as coisas. Frequentemente, o que vos parece o mal é um bem, mas as vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos.
Esforçai-vos por superar pelo pensamento a vossa estreita esfera, e à medida que vos elevardes, a importância da vida terrena diminuirá aos vossos olhos, porque então ela vos aparecerá como um simples incidente na vida. Ela vos aparecerá como um simples incidente na infinita duração da vossa existência espiritual, a única e verdadeira existência, a vida dos espíritos, né? Agora falaremos do item 23, os tormentos voluntários, Fenelon Lyon, 1860. O homem está incessantemente à procura da felicidade, que lhe escapa a todo instante, porque a felicidade sem mescla não existe na terra. Entretanto, apesar das vicissitudes que formam o inevitável cortejo desta vida, dele poderia pelo menos gozar de uma felicidade relativa, mas ele a procura nas coisas perecíveis, sujeitas às mesmas vicissitudes, ou seja, nos gozos materiais, em vez de buscá-la nos gozos da alma, que constitui uma antecipação das imperecíveis alegrias celestes. Em vez de buscar a paz do coração, única felicidade verdadeira neste mundo, ele procura com avidez tudo que pode agitá-lo e perturbá-lo. E coisa curiosa, parece criar de propósito os tormentos que só a ele cabia evitar. Haverá maiores tormentos que os causados pela inveja e pelo ciúme? Para o invejoso e o ciumento não existe repouso. Sofrem ambos de uma febre incessante. As posses alheias lhe causam insônia. O sucesso dos rivais lhe provocam vertigens. Seu único interesse é o de eclipsar os outros. Toda a sua alegria consiste em provocar nos insensatos, como eles, a cólera do ciúme. Pobres insensatos, com o efeito que não se lembram de que talvez amanhã tenham de deixar todas as futilidades cuja cobiça lhes envenena a vida. Não é a eles que se aplicam estas palavras? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, pois os seus cuidados não têm compensação no céu. Quantos tormentos, pelo contrário, consegue evitar aquele que sabe contentar-se com o que possui, que vê sem inveja o que não lhe pertence, que não procura parecer mais do que é, está sempre rico, pois se olha para baixo, em vez de olhar para cima de si mesmo. Vê sempre os que possuem menos do que ele, está sempre calmo, porque não inventa necessidades absurdas, e a calma em meio das tormentas da vida não será uma felicidade? Então é para se pensar nesse trecho, né? Dessa questão de quantas vezes nós procuramos esses tormentos, né? Que fica aqui a reflexão. E agora o item 24, a verdadeira desgraça, Delphine de Girardin, Paris, 1861. Todos falam em desgraça, todos a experimentaram e julgam conhecer o seu caráter múltiplo. Venho dizer-vos, porém, que quase todos se enganam, pois a verdadeira desgraça não é de maneira alguma aquilo que os homens, ou seja, os desgraçados, supõem. Eles a veem na miséria da lareira sem fogo, no credor impaciente, no berço vazio do anjo que antes sorria, nas lágrimas
no féretro que se acompanha de cabeça descoberta, o coração partido, na angústia da traição, na privação do orgulho que deseja vestir-se de púrpura e esconde sua nudez nos farrapos da vaidade. Tudo isso e muitas outras coisas ainda chamam-se desgraça na linguagem humana. Sim, realmente são a desgraça para aqueles que nada veem além do presente. Para aqueles, meus amigos, que não acreditam que somos espíritos eternos, né? Mas a verdadeira desgraça está mais na consequência de uma coisa do que na própria coisa. Dizei-me se o mais feliz acontecimento do momento que traz funestas consequências não é, na realidade, mais desgraçado que aquele inicialmente aborrecido que acaba por produzir o bem? Dizei-me se a tempestade que despedaça as árvores, mas que purifica a atmosfera, dissipando os miasmas insalubres que poderiam causar morte, não é antes uma felicidade que uma desgraça? Para julgar uma coisa, é necessário, portanto, ver-lhe as consequências. É assim que para julgar o que realmente É assim que para julgar o que é realmente feliz ou desgraçado para o homem, é necessário transportar-se para além desta vida, porque é lá que as consequências se manifestam. Nossa visão é limitada no que diz respeito a ver além da vida, mas temos conhecimento. Sabemos que não somos vítimas de ninguém, a não ser de nós mesmos, dos nossos atos, das nossas escolhas. E logo eu estou colhendo tudo aquilo que eu planto. Então cabe, para evitar as desgraças na nossa vida, tomar cuidado com o nosso plantio, porque a colheita vai ser obrigatória, não tem jeito, né? Então, se eu não quero plantar mais dificuldade para o meu futuro, que eu comece agora a tomar cuidado com o meu plantio. Não é verdade, meus amigos? E continuando aqui, ora, tudo aquilo que se chama desgraça, de acordo com a visão, cessa com a vida e tem sua compensação na vida futura. Vou revelar-vos a desgraça sob uma nova forma, sob uma forma bela e florida, que acolheis e desejais, com todas as forças de vossas almas iludidas. A desgraça é a alegria, o prazer, a fama, a futilidade, a fútil inquietação, a louca satisfação da vaidade, que asfixiam a consciência e oprimem o pensamento. Confundem o homem quanto ao seu futuro. A desgraça, enfim, é o ópio do esquecimento que buscais, com o mais ardente desejo. Desgraça é desviar do nosso caminho por conta desse prazer momentâneo. É perder a oportunidade de avançar perante o processo evolutivo. Né? É deixar de colocar em prática os propósitos da nossa encarnação. Não é verdade? Essa é a verdadeira desgraça. O suicídio, abrir mão dessa existência, por mais difícil que ela seja, é uma oportunidade que Deus está dando para nos ajudar. Então, isso sim deve ser considerado uma desgraça. Continuando o texto, tendes esperanças, vós que chorais, tremeis, vós que rides, porque tendes o corpo satisfeito,
Não se pode enganar a Deus. Ninguém escapa ao destino. É o que nós estávamos falando, né? Ninguém escapa do destino. O plantio é opcional, mas a colheita vai ser sempre obrigatória, não tem jeito. E não estamos aqui colhendo plantação de ninguém, estamos aqui colhendo as nossas próprias plantações, aquilo que nós plantamos, né? E às vezes culpamos o outro. Continuando, as provas credoras mais impiedosas que a malta que vos acossa na miséria espreitam o vosso repouso ilusório, para vos mergulhar de súbito na agonia da verdadeira desgraça, que também é aquela que nós já citamos, né? Daquela que surpreende a alma enlarguecida pela indiferença e o egoísmo. Que o Espiritismo vos esclareça, portanto, e restabeleça sob a verdadeira luz da verdade e o erro, tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Então agireis como bravos soldados, que longe de fugir ao perigo, preferem a luta nos combates arriscados, a paz que não oferece nem glória nem progresso. Que importa ao soldado perder as armas, o equipamento e a farda na refrega, contanto que saia vitorioso e coberto de glória? Que importa aquele que tem fé no porvir, deixar a vida no campo de batalha, sua fortuna e sua veste carnal, contanto que a sua alma possa entrar radiosa no reino celeste? Que importa, meus amigos, que importa, não é verdade? E é isso, meus amigos, estamos todos aqui apostos para a batalha que temos que travar. Não é contra o outro, é contra nós mesmos. É contra as nossas imperfeições, é contra o nosso orgulho, contra a nossa vaidade, contra a nossa inveja. A batalha é contra nós mesmos. E qual é o objetivo? O objetivo é sairmos vitoriosos e, como nos diz o texto, com a alma radiosa. Porque a encarnação é um momento. São várias encarnações que já tivemos. Então, vamos repensar as oportunidades que Deus está nos dando nessa existência e buscar a verdadeira alegria. Alegria de a cada dia melhorar um pouquinho, né? Para finalizarmos a leitura de hoje, divido com vocês o texto extraído do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. É o item 79, a cada um. Levanta-te direito sobre os teus pés. Paulo, Atos, versículo 14 e 10. E o texto nos diz, de modo geral, quando encarnados no mundo físico, apenas enxergamos os aleijados do corpo, os que perderam o equilíbrio corporal, os que se arrastam penosamente no solo, suportando escabrosos defeitos. Não possuímos suficiente visão para identificar os doentes do espírito, os coxos do pensamento e os aniquilados de coração. Onde existissem somente cegos, acabaria a criatura perdendo o interesse e a lembrança do aparelho visual. Pela mesma razão, na crosta da terra, onde a esmagadora maioria de pessoas se constitui de almas paralíticas, no que se refere à virtude, raros homens conhecem a desarmonia da saúde espiritual que lhes diz respeito, conscientes de suas necessidades incontentes.
Infere-se, pois, que a missão do Evangelho é muito mais bela, é mais extensa do que possamos imaginar. Jesus continua derramando todos os dias as suas bênçãos sobre nós. E os prodígios ocultos operados no silêncio do seu amor infinito são maiores que os verificados em Jerusalém e na Galileia, porquanto os cegos, leprosos, e leprosos curados, segundo as narrativas apostólicas, voltaram mais tarde a enfermar e morrer. A cura de nossos espíritos doentes e paralíticos é mais importante, porquanto se efetua com vistas à eternidade. Nós temos a visão limitada, nos baseamos pelo hoje, né? Pelo que está ali ao alcance da nossa visão, e nos prendemos às coisas terrenas, e não a visão do todo, da eternidade, né? É indispensável que não nos percamos em conclusões ilusórias, agucemos os ouvidos, guardando a palavra do apóstolo aos gentios. Imprescindível é que nos levantemos individualmente sobre os próprios pés, pois há muita gente esperando as asas de anjo que lhe não pertencem. Então hoje ficamos por aqui, né? E que possamos repensar a leitura, as instruções dos Espíritos, o entendimento do Evangelho e aplicá-los em nós, né? E lembrar dessa parte do texto que fala que Jesus continua derramando bênção todos os dias sobre nós, sobre nossa família, sobre nossas vidas. Que possamos, no momento de aflição e dificuldade, recorrer a esse irmão, a esse Mestre Jesus, que sempre está lá de braços abertos. Fiquem com Deus e boa semana a todos. Boa noite a todos. Estamos dando início a mais uma quarta-feira de estudos do nosso livro Diversidade dos Carismas, do Hermínio Miranda. Como sempre, antes de iniciar a leitura do livro, nós vamos ler uma pequena historinha, né? E essa tirada já de um livro conhecido de todos aí, que é o Histórias que Ninguém Contou, Conselhos que Ninguém Deu, do Melcíades José de Brito. O título da nossa historinha de hoje é O Guia Protetor. E vamos a ela. Desgostoso da vida, um homem desejou encontrar a morte e pediu aos céus que a dita cuja viesse buscá-lo. Tão determinado estava a pôr termo em sua vida que se recolheu a um quarto, trancou-se, deitou-se na cama e decidiu que dali não sairia, a não ser para o cemitério. Não se alimentaria, não atenderia a nada e a ninguém. Queria morrer, nem que fosse lentamente por inanição. Recordou os dramas de sua vida desde a infância e concluiu que era vítima do desgosto, abandono, incompreensão, traição, calúnia, tudo com o mesmo desfecho, muito desgosto para a sua pessoa. Não suportava mais tamanha dor e só na morte encontraria solução. Bem, dormiu e sonhou. No sonho, viu-se perdido num deserto com uma forte sensação de medo. Avistou ao longe uma cabana e sentiu um pouco de alívio. Instintivamente, dirigiu-se para aquele local e, lá chegando, percebeu tratar-se de uma habitação antiga e macabra. O desenho de uma caveira horrível na porta
causou-lhe um forte temor. Quis entrar, porém teve receio. Enquanto pensava no que fazer, viu aproximar-se um ser envolto em branca luz que se apresentou como seu mentor espiritual. Esse guia fez sinal para ser acompanhado e ambos penetraram na cabana. Lá dentro existiam diversas salas. Cada uma era habitada por um grupo de espíritos que portavam os mesmos problemas e se reuniam ali por afinidade. Um grupo era de espíritos que não possuíam cabeça, utilizaram a inteligência para o mal, informou-lhe o guia. Outro grupo era de espíritos que não possuíam olhos, foram invejosos, explicou-lhe o guia. Outros traziam o corpo em chagas. Foram os que viveram os prazeres da carne irresponsavelmente, lhe esclareceu o mentor. E assim, vários grupos foram vistos, cada um com seu drama específico. O homem ficou muito atordoado com o que via. O último grupo, porém, lhe chamou mais a atenção. Não possuíam o coração. Em seu lugar havia um enorme buraco, ferido, mal cheiroso e putrefato, que era objeto de ataque de insetos horrorosos e detestáveis que, quais vampiros, tentavam se aproximar dos locais feridos para se alimentar. E estes aí, quem são? Perguntou ele. São os que morreram de desgosto, disse o guia. Nesse instante, o homem acordou e, rápido, arrastou as mãos pelo peito em busca do coração. E, encontrando-lo ali, sentiu um forte alívio. E ainda apavorado pelas cenas vistas em sonho, levantou-se e saiu do quarto decidido a viver. Do outro lado da vida, o seu mentor espiritual esboçou um largo sorriso e, sem ser notado, despediu-se triunfante. Bem, aí as conclusões então do nosso historiador. O desgosto nasce de acontecimentos contrários aos nossos desejos. É um estado de espírito e, como tal, pode ser mudado, depende do querer. Ser feliz pode se tornar um hábito. A vida nos oferece cotidianamente uma amplidão de recursos que asseguram o bem-estar e a satisfação de viver. Se você está mergulhado em empreendimentos difíceis, não desanime. Se fossem fáceis, todos o fariam e a coisa não teria tanto mérito. Não basta lançar a semente ao solo para se colher frutos. Por um bom tempo é necessário regar e tratar, vencendo desafios e contratempos. Felicidade é a colheita que se faz do bem que se semeou. Desgosto é qual erva daninha, que surge ao longo da semeadura. Precisa ser lançada fora. Nos contratempos da vida, deixe que novas ideias aflorem e tudo se renova. No fluxo e refluxo da vida, não existe maré baixa, mas sim início de maré alta. Vencer é superar etapas. Sinta-se um vencedor. Afinal, você chegou até aqui e com certeza superou problemas inesperados. E aí um trecho do Evangelho de Mateus, onde lemos: Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então a nossa historinha até aqui, para que a gente tenha um pouco de reflexão acerca aí da nossa vida. Um abraço e vamos agora à leitura do Diversidade dos Carismas. Bem,
Hoje nós vamos dar início à leitura do capítulo 16, que tem por título Semiologia da Comunicação Mediúnica. Ou fala aí então, analisando, né, os tipos de comunicação mediúnica. Item 1. A linguagem do pensamento. Os espíritos só têm a linguagem do pensamento, não dispõem da linguagem articulada, pelo que só há para eles uma língua. Isso é de Kardec, de Allan Kardec. Para explicar esta ideia básica, os instrutores da codificação acrescentaram a Kardec, mais adiante, que ao se dirigirem ao médium, ser encarnado, não o fazem em francês, inglês, árabe ou grego, mas sim pela língua universal que é a do pensamento. Convém enfatizar o relevante aspecto dessa informação que nos assegura em termos inequívocos que os espíritos só têm uma linguagem, a do pensamento. Antes de prosseguir, vamos recorrer novamente ao nosso esquema básico do processo da comunicação, figurado aí na página seguinte. O espírito à esquerda transmite seu pensamento ao médium da direita, ligeiramente desdobrado. Este o processa, converte e o retransmite ao encarnado. Se o espírito manifestante pudesse transmitir o seu pensamento diretamente ao ser encarnado com o qual desejasse comunicar-se, não precisaria recorrer a nenhum intermediário, ou seja, médium, e, por conseguinte, nem ao recurso da linguagem humana, utilizando-se diretamente da única linguagem de que dispõe, ou seja, a do pensamento. O problema é que ele não encontra, na maioria das pessoas encarnadas, as condições necessárias e suficientes para assim proceder. Precisa valer-se de alguém que lhe sirva de intermediário e que possa captar o seu pensamento, convertendo-o em palavras escritas ou faladas, inteligíveis à pessoa ou às pessoas às quais a mensagem se destina. Logo, a comunicação mediúnica é a resultante de um entendimento telepático, de mente a mente, entre o espírito manifestante e o médium, e deste para o destinatário, já convertido no sistema de linguagem articulada, isto é, palavra escrita ou falada. Não é difícil, portanto, concluir que o ponto crítico da comunicação mediúnica está na conversão do pensamento alheio em linguagem articulada. O processo como um todo, por isso mesmo, está sujeito a algumas complicações significativas que precisam ser levadas em conta a fim de que possam ser contornadas e superadas. Se é que temos por meta uma comunicação confiável. O médium não apenas precisa interpretar corretamente o pensamento do espírito comunicante, como convertê-lo em palavras suas, adequadas e fiéis aos conceitos que recebe, passados e não falados nesta ou naquela língua. Se já existe dificuldade em traduzir uma língua ouvida em outra falada, maior será a de falar ou escrever sobre conceitos que não ouvimos e nem lemos, mas recebemos por meio da linguagem inarticulada do pensamento. Duas condições vitais são, portanto, exigidas do bom médium: sua
capacidade de interpretação e sua capacidade de conversão do pensamento em palavras, especialmente nos fenômenos de psicovidência. Nos afirma o autor Boddington o seguinte: a capacidade de interpretar é, às vezes, mais valiosa do que a expressão literal do que é percebido na vidência, porque é, principalmente, pelo simbolismo que os espíritos alcançam o nosso entendimento. Usualmente, uma forte impressão ou apreensão intuitiva ajuda o vidente na elaboração de suas descrições. Quando isto não ocorrer, mantenha o cérebro em estado de passividade, de modo calmo e firme, e mentalmente busque o sentido da visão. A sugestão é reconhecidamente difícil de ser posta em prática, dado que a mente tem que estar, ao mesmo tempo, apassivada e ativa na busca do sentido da visão. Recorrendo ao nosso esquema, podemos observar que tais visões são de natureza diencefálica, ou seja, o espírito comunicante excita pela força do seu pensamento o núcleo cerebral que controla a visão, e não o sistema ocular propriamente dito. Podemos corroborar essa hipótese com um exemplo citado por Boddington, o da médium inglesa Rowan Vincent, que deixava seus amigos perplexos ao declarar que, a despeito de descrever os espíritos, ela não os via, ou seja, não os contemplava como seres objetivos diante de seus olhos físicos, mas os tinha tão nítidos na mente que era capaz de descrevê-los com minúcias que positivamente o identificavam. E aí no item 2, um relato que fala sobre o caso do Sr. Drake. A propósito da faculdade de interpretação, Boddington tem a relatar um episódio ilustrativo e até um tanto divertido. Em visita a vários médiuns confiáveis, certo cavalheiro obteve comunicações convincentes de seu falecido pai. Irritava-se, porém, com os verdadeiros palpites que os médiuns lhe davam acerca da profissão e dos gostos pessoais de seu pai. Insistiam em dizer que o pai fora um fazendeiro, ou criara patos, ou adorava patos. E isso durou algum tempo. Certa vez, um vidente lhe perguntou se seu pai costumava vender patos. Certamente que não, respondeu o nosso amigo, já um tanto irritado. Por que então ele insiste em me mostrar um pato? E é um pato macho. Como você chama a um pato macho? Seu pai está rindo e disse que você tinha de saber do que se trata. Foi então que se esclareceu o mistério de tanto pato nas vidências. Os palmípedes machos chamavam-se em inglês Drake, e o espírito somente queria dizer que o nome dele era este, ou seja, que ele era o velho senhor Drake. O incidente nos suscita interessantes especulações. Observamos que o médium percebe o espírito a rir e a dizer que o filho encarnado ali presente devia saber muito bem o que aquilo significava. Por que razão, então, não dizia logo o seu nome? Assim, diga-lhe que eu sou o Sr. Drake, seu pai. É simples a explicação. O fenômeno era de psicovidência.
o espírito não estava falando ou escrevendo pelo médium, e sim mostrando-se a ele pela vidência diencefálica. Ora, se a única linguagem do desencarnado é o pensamento, ele só poderia transmitir a palavra Drake mostrando um animal com esse nome, ou seja, projetando com a força do seu pensamento uma ave conhecida pelo nome que ele queria transmitir, mas não tinha como dizer ou escrever, pelo menos com aquele médium. Lembram-se de que os espíritos usam a faculdade mais flexível que o médium lhe oferece? Episódios como esse são prontamente agarrados pelos negadores profissionais para invalidar o fenômeno mediúnico. É fácil criticar, mas é também arriscado para quem não tem a mínima ideia do que realmente se passa na dinâmica do processo de comunicação. A verdade é que os espíritos, como vimos há pouco, não se utilizam de palavras, mas do pensamento puro. Sem poder articular a palavra Drake para identificar-se através da vidência, serve-se de uma imagem, exibindo-se com um Drake, no caso um pato, para expressar o que deseja, ou seja, a sua identificação como Sr. Drake. É fácil mostrar-se a psicovidência rindo ou transmitir ao médium via telepática a ideia de que ele, espírito manifestante, é o pai do Drake mais jovem. Mas como dizer que ele é o Sr. Drake, se não dispõe de uma linguagem específica para falar e se não encontra no médium os recursos necessários para expressar-se de outra maneira? Ainda bem que existia na língua inglesa um termo que servia como sobrenome do espírito e para designar um palmípede. Mesmo assim, foi difícil fazer chegar ao entendimento do médium e do filho que o pato figurava na história não para indicar preferências ou a ocupação do espírito em vida, mas sim o seu sobrenome. Imagino a dificuldade que teria eu se tivesse de transmitir a alguém por esse sistema o meu nome, para o qual eu não vejo pato ou ganso que sirva, né? E aí vamos dar uma paradinha, na semana que vem a gente continua aí com essas narrativas aí acerca então, né, do nosso livro da mediunidade, né? Nós vamos ler o capítulo 3, captação e pensamento, processamento da mensagem. Mas vamos terminar por aqui, dando graças a Deus por essa oportunidade bendita de podermos estar ainda aqui lendo, estudando, buscando entender sempre um pouquinho mais acerca desta bendita doutrina que tanto nos ajuda. Terminando, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, e perdoe, Senhor, as nossas dívidas, nos ensinando a perdoar aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações e livre-nos da prática e do pensamento de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus.